Alguma vez passou pela cabeça como é que o mercado financeiro inteiro consegue, sabe, falar a mesma língua? Como é que investidores de qualquer lugar do Brasil olham para uma empresa e conseguem ler a mesma história financeira? A resposta para isso está em 4 letrinhas: CPC00. E é exatamente isso que a gente vai fazer hoje, decodificar essa linguagem juntos. Então, a gente quer saber se uma empresa vale a pena, né? A gente olha os números, mas a grande questão é, dá para confiar na história que esses números estão contando? Como é que a gente compara empresas gigantes, que são super diferentes, e sabe qual é a aposta mais segura? Para isso, a gente precisa de um manual de regras comum para todo mundo. E a resposta é essa aí, uma linguagem comum. Um conjunto de regras e conceitos que funciona como uma espécie de tradutor universal para as finanças. É o que garante que todo mundo, não importa quem seja, leia exatamente a mesma história. Olha só o nosso roteiro para a gente ficar fluente nesse idioma. Primeiro vamos entender de onde vem essa linguagem, depois para quem ela foi criada. Aí a gente aprende as regras de ouro, domina o vocabulário essencial e no final vê o que tudo isso significa na prática. Beleza, vamos começar pelo começo, pelo nosso primeiro capítulo. Toda linguagem precisa de uma base, de uma gramática, certo? E no mundo da contabilidade, essa base tem nome e sobrenome. O CPC00, que é a tal da estrutura conceitual, não é uma regra específica, tipo como registrar a compra de um carro. Pensa nele mais como a constituição da contabilidade. Ele não cria as leis do dia a dia, mas estabelece os princípios que garantem que todas as outras leis, ou seja, as outras normas contábeis, façam sentido entre si. Ok, já entendemos o que é. Mas, para que serve tudo isso? Por que essa linguagem toda existe afinal? Quem são os principais interessados? No fundo, no coração de tudo isso tem uma única palavra: utilidade. A informação financeira não é só um monte de número, ela é uma ferramenta. Uma ferramenta projetada para ajudar as pessoas a tomar decisões importantes. Onde eu vou investir meu dinheiro, para quem eu empresto, com quem eu fecho o negócio. E quem são esses usuários principais? Basicamente, é a galera que está do lado de fora da empresa. São pessoas e instituições que não têm o poder de bater na porta da diretoria e pedir um relatório exclusivo. Investidores, bancos, fornecedores, todos eles dependem dessa linguagem pública padronizada para poderem colocar o dinheiro deles no jogo com um mínimo de segurança. Então, a gente chega num ponto-chave. Para essa linguagem ser útil de verdade, ela tem que seguir umas regras bem rígidas de qualidade. Não adianta só falar, tem que falar bem, tem que ser uma informação confiável. E o CPC00 divide essas regras em 2 grupos. Pensa assim, as características fundamentais são o motor do carro, são obrigatórias, inegociáveis. Sem elas, a informação nem sai do lugar, é inútil. Já as de melhoria são tipo o ar-condicionado e o som. Elas não são obrigatórias, mas deixam a viagem bem melhor, tornam a informação mais clara, mais poderosa. E aqui estão as 2 regras que, assim, não tem conversa. Primeiro, relevância. A informação precisa ser capaz de mudar uma decisão. Saber a cor do tapete da sala do diretor? Zero relevância. Agora, saber que a empresa acabou de perder o seu maior cliente? Isso é totalmente relevante. E a segunda, representação fidedigna. A informação tem que ser um espelho fiel da realidade, ou seja, tem que ser completa, neutra e sem erros grosseiros. Ok, com as regras na mão, agora sim a gente pode finalmente aprender o vocabulário. E olha, são só 5 palavras que formam a espinha dorsal de qualquer balanço, de qualquer demonstração contábil. A primeira palavra do nosso vocabulário é ativo. Para simplificar, pensa assim, é tudo aquilo que a empresa controla hoje e que tem potencial de gerar benefícios econômicos no futuro. O dinheiro que está no banco, o estoque na prateleira, as máquinas na fábrica, tudo isso é ativo. A segunda palavra é passivo. E é bem fácil, porque é exatamente o contrário do ativo. É tudo aquilo que a empresa deve. São as obrigações que ela tem hoje. Empréstimos, salários que ainda não foram pagos, as contas dos fornecedores. Tudo isso é passivo. A terceira palavra é patrimônio líquido. E a definição disso é muito elegante. É simplesmente o que sobra dos ativos depois que a gente paga todos os passivos. É, na real, a parte que pertence aos donos, aos acionistas do negócio. E essa imagem aqui ilustra perfeitamente a relação entre os três. Essa é a equação fundamental da contabilidade. Tudo que a empresa tem, que são os ativos, ou foi financiado por gente de fora, os passivos, ou foi financiado pelos próprios donos, o patrimônio líquido. E essa conta, olha, tem que fechar sempre. Agora vamos para as palavras que mostram o desempenho, se a empresa está indo bem ou não. Receitas são basicamente tudo aquilo que faz a riqueza dos donos, ou seja, o patrimônio líquido, aumentar.
É o dinheiro que entra com a venda de produtos, com a prestação de serviços, é o que move o negócio. E do outro lado da moeda, claro, a gente tem as despesas. Elas são o espelho das receitas. É tudo aquilo que faz a riqueza dos donos diminuir. É o custo da mercadoria, o aluguel da loja, a conta de luz. É basicamente o combustível que a empresa queima para se manter funcionando. Pronto, agora a gente já tem o vocabulário básico na ponta da língua. Mas e aí? O que a gente tira de tudo isso? Qual é a grande lição? E aqui que está o pulo do gato. Saber o que é um ativo ou um passivo é só o primeiro passo. A verdadeira complexidade, o que gera horas de discussão, está em saber exatamente quando registrar um fato e por qual valor. E são essas duas perguntas, reconhecimento e mensuração, que dão origem a todas as outras normas contábeis. E para a gente fechar, olha só essa citação do próprio CPC 00. Ela nos lembra de uma coisa muito importante. Contabilidade não é matemática pura. Não é uma ciência exata. Ela é construída em cima de estimativas, de julgamentos, de modelos que tentam representar da melhor forma possível uma realidade econômica que é super complexa. E isso deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Se a gramática, as regras são as mesmas para todo mundo, por que a contabilidade depende tanto do julgamento profissional? A resposta talvez seja que ela não é só uma ciência de regras, mas também a arte de aplicar essas regras para traduzir a realidade. E é isso que a torna tão desafiadora e, ao mesmo tempo, tão fascinante.